Olá, muito bom estar aqui com você em mais uma aula onde nós estamos falando sobre os profetas do Antigo Testamento. E hoje quero falar com você sobre o profeta Amós, um homem levantado por Deus para profetizar, para falar sobre aquilo que seria o juízo divino que viria sobre o povo de Israel por conta da sua infidelidade. Amós é também o autor do livro que leva o seu nome. E a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais sobre esse profeta. Amós era natural da aldeia de Tecoa, uma localidade que ficava aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros distante de Belém e 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O que quer dizer o nome Amós? Amós quer dizer carregador de fardos e vem do hebraico amos. Pouca coisa se sabe, eu poderia dizer que nada mais se sabe com relação à história de Amós, fora aquilo que é escrito no seu livro. Mas o seu livro, em contrapartida, traz para a gente que quer estudar um pouquinho sobre Amós, umas informações que são valiosíssimas sobre a sua história. Vamos lá? Ele viveu por volta do século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, o reino do sul, e do rei Jeroboão em Israel, o reino do norte. Logo na introdução do seu livro, o profeta Amós informa aos seus leitores uma coisa que é muito interessante. Eu recebi as visões da parte do Senhor, ou seja, Deus falou com ele diretamente através de visões, e essas visões aconteceram quando? 2 anos antes do grande terremoto. Esse terremoto foi um evento memorável que aconteceu durante o reinado de Uzias, e ele é citado pelo profeta Zacarias. No Zacarias capítulo 14, fala sobre isso e traz ali esse terremoto como sendo uma marca do juízo de Deus, do julgamento divino do Senhor sobre o povo de Israel. Amós era um homem simples, de origem rural. Amós não tinha uma formação de profetas, ele não estudou numa escola de profetas, ele não vinha, como muitos profetas, de uma família de sacerdotes. A sua origem era simples, a sua origem era rural, ele foi pastor de ovelhas, como nós vemos no capítulo 1, na sua apresentação, nós lemos assim, Amós 1, verso 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Olha ele falando aí sobre o terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, era o rei de Israel. Então, aqui no capítulo 1, versículo 1, Amós fala da sua ocupação, falando ali que ele era pastor de ovelhas. Agora no capítulo 7, versículo 14, Amós mostra uma outra característica profissional que ele tinha. Boiadeiro, ou seja, criava e cuidava de gado, e também colhedor de sicômoros, uma espécie de figo que existia na região. Amós 7,14. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Essa familiaridade com o campo, pastor de ovelhas, boiadeiro, colhedor de sicômoros, marca bem a linguagem, a mensagem profética do livro de Amós. Ele usa palavras que se referem a animais, insetos, ervas e também frutos ao longo de toda a sua narrativa. Como eu disse para você, Amós não estudou para ser profeta, não foi um discípulo de profeta, não recebeu qualquer treinamento nesse sentido, não era, podemos dizer, um profeta de profissão e também não dependia de ser profeta para ser sustentado. Ele faz questão de afirmar isso, dizendo, olha, eu não possuo nenhuma conexão com a escola religiosa formal da minha época, como nós lemos lá em Amós 7,14.
Ele descreve a si mesmo e ele fala, eu já li esse texto para você, quero repetir novamente, não sou profeta, não sou discípulo de profeta, sou boiadeiro e sou colhedor de figos, sou colhedor de sicômoros. Uma característica interessante, o chamado de Amós, ele se assemelha ao chamado de Isaías, ao chamado de Jeremias e ao chamado de Saulo. Por quê? Ele mesmo foi convocado pelo próprio Deus. Lembra? Isaías capítulo 6, a glória do Senhor aparece para Isaías no caminho de Damasco, lá no livro de Atos. Saulo está indo pelo caminho de Damasco, o Senhor lhe aparece. Também para Jeremias, no seu capítulo de número 1, o Senhor aparece a ele, fala com ele, não digas eu não sei falar. Essa característica, o chamado de Deus, diretamente de Deus para o profeta, acontece também na vida de Amós. Vou ler para você Amós 7,15. O Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Vemos aqui então que de uma maneira soberana, Deus chama Amós para o exercício profético. Essa frase, Amós 7,15, onde ele descreve a sua convocação, também é muito semelhante à frase que descreve a escolha de Deus para coroar Davi como rei de Israel. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Então, o que a gente pode entender como isso? Deus, claramente, de acordo com a sua vontade, escolhia reis e profetas da maneira que ele quisesse, da maneira que ele bem entendesse. Mesmo tendo uma origem rural, não sendo descendente de profetas ou sacerdotes, Amós demonstra no seu livro uma característica muito forte, que conhecia muito bem a lei de Deus e a história do povo de Israel, o povo da aliança. Ele, no seu livro, ele faz várias referências a fatos narrados no Pentateuco, como, por exemplo, no capítulo 4, Amós fala da destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 3, um pouco antes, ele fala do Êxodo. No capítulo 2, ele fala sobre a conquista de Canaã. E no capítulo 7, também no capítulo 3, no capítulo 5, ele cita personagens como Isaac, Jacó e também José. Amós, que era natural de Judá, ali no Reino do Sul, ele é convocado para profetizar a Israel, o Reino do Norte. Isso chama atenção pela maneira ousada que o seu ministério se desenvolveu. Ou seja, um profeta que era de Judá é chamado para profetizar sobre o Reino do Norte, sobre Israel. Isso traz uma característica diferenciada, porque havia justamente essa divisão de reinos e o profeta atuava normalmente naquilo que era a sua terra de origem. Quando nós vemos a história, o que nós podemos aprender? Amós provavelmente profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentou no reinado de Jeroboão II. Pelo menos 40 anos, o Reino do Norte não sofreu nenhuma ameaça que fosse assim significativa. Por quê? O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos e também o Império Assírio começava a entrar em declínio. Nessa época havia paz também entre Israel e Judá, e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel, o rei Jeroboão, de acordo com aquilo que o profeta Jonas havia profetizado. Apesar da mensagem do profeta Amós ser dirigida ao Reino do Norte, grande parte dela, Amós também denuncia os pecados do seu povo, o Reino do Sul, os pecados de Judá. Parte importante do seu ministério é cumprida onde? Na cidade de Betel, que era um centro de idolatria e apostasia do Reino de Israel. E Amós é um profeta que tem uma característica muito interessante. Ele denuncia não apenas aquilo que é a condição religiosa, mas ele faz também críticas à questão moral e à questão social. Acompanhe comigo a leitura aqui de Amós, capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Israel e ainda por mais 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra. Negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Veja como a pregação de Amós é uma dura crítica àquilo que era a condição social e a condição moral, não apenas a condição religiosa da nação. Por que isso? Amós viveu numa época em que o rico queria ficar mais rico. A imoralidade estava num nível abominável e insustentável. E a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerado algo normal. Quem era fiel a Deus era ridicularizado por aquilo que era a sua fidelidade e a sua devoção. Então, é nesse cenário, muito semelhante aos dias de hoje, que o profeta Amós fala do julgamento de Deus que castigaria Israel e Judá por conta da infidelidade pactual, que era uma característica muito forte naqueles 2 reinos. Entretanto, por conta daquilo que é o maravilhoso amor de Deus, a profecia de Amós vai apontar também para a esperança da restauração e a grande exaltação para o povo do Senhor após o exílio que se aproximava. É interessante também nós vermos a forma significativa com que as profecias de Amós revelam o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele fala sobre uma restauração, um governo, um juízo que se cumpririam plena e finalmente em Cristo Jesus. Não apenas na sua primeira vinda, mas também no seu retorno em glória, quando ele estabelecerá o seu reino universal aqui na terra. E no livro de Atos, no capítulo de número 15, versos 15 e 18, eu quero ler para você e depois eu vou explicar aqui esse contexto. Atos 15, 15 e 18 eu leio assim. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ok? Quem é que fala isso? Quem fala isso é Tiago, citando o profeta Amós no concílio de Jerusalém. E Tiago queria mostrar o quê? Que a restauração do tabernáculo de Davi se cumprira quando judeus e gentios foram chamados à salvação como um só povo em Cristo, para então proclamar o evangelho pelo mundo inteiro. Conhecemos hoje um pouco mais sobre o profeta Amós. Ele que era boiadeiro, pastor de ovelhas, agricultor, que foi chamado para profetizar ao Reino do Norte, mas também falou ao Reino do Sul, e que tinha uma marca muito forte, não apenas naquilo que era a denúncia religiosa, mas também a denúncia moral e a denúncia social. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento mais e mais para que nós possamos aprender sempre à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.